Desenvolvimento do hábito de leitura é algo bastante importante. Muitas pessoas tentam desenvolver esse hábito e essa habilidade e realmente acaba se tornando um pouco difícil, mas de fato é uma das habilidades mais procuradas para se desenvolver. Isso não é de se surpreender, até porque o hábito de leitura tem inúmeros benefícios. O raciocínio crítico, ele é aprimorado, juntamente com a sua memória, sua imaginação, sua capacidade de reter informações e muitas outras coisas. Ela está intrinsecamente associada à aprendizagem. Pensando nisso, eu trouxe aqui algumas dicas que funcionaram para mim para aprimorar essa habilidade de leitura. E aí, tudo bem? Meu nome é Maurício, sou estudante de Psicologia da Faculdade Visconde de Cairu. Recentemente eu publiquei um vídeo dando alguns princípios do livro O Homem Mais Rico da Babilônia. Então eu resolvi aqui trazer algumas dicas para evoluir seu hábito de leitura. E hoje eu vou ser um pouco mais ousado, então se você gostar, de fato, achar relevante para você, eu peço que, por favor, deixe o seu like, comente aí o que você acha e, por favor, se inscreva, né? Aqui eu falo um pouco sobre desenvolvimento pessoal, pretendo aprender mais e falar também sobre finanças. Apesar do hábito de leitura ser algo bastante importante, é um pouco difícil de se conseguir adquirir esse hábito. E isso é totalmente normal. Nosso cérebro, ele não é criado para o hábito de leitura. Então aqui vai algumas dicas que me ajudaram a conseguir desenvolver esse hábito de leitura. Primeira dica é algo que talvez seja bastante óbvio. Leia o que você gosta. Isso serve para leitura de livros e para qualquer coisa. A partir do momento que você inicia a leitura e você percebe que você não está achando interessante aquilo, saia. Se porventura você comprou um livro, fez um investimento, mas aquele assunto não está agradando você, então saia. Vai se tornar algo cansativo para você, o seu cérebro ele vai fazer de tudo para você não chegar nem perto disso. Então é importante você saber o tema que você gosta. Você gosta de saber um pouco sobre finanças? Você gosta de história, romance? É um processo de autoconhecimento, porque a partir do momento que você identifica o que você gosta, você pode procurar tópicos sobre aquilo. Então uma coisa que me ajudou bastante a desenvolver o hábito de leitura foi ler literalmente tudo que eu achava interessante. Enquanto eu utilizo o Instagram, rolando ali a tela, passando no Reels, então mesmo até na página inicial, aparece alguma postagem, um assunto interessante, eu me esforço para ler aquele assunto, mesmo que não seja algo que de fato vai me agregar. Então vou pegar um exemplo aqui de jogos. Eu estou passando ali pelo Instagram e vejo um anúncio de um jogo novo, GTA 6, que até agora aí não lançou. Então ali eu vou ler, me esforçar para eu conseguir ler esse assunto. Então por que é importante você ler o que você gosta? Porque a partir do momento que você está se esforçando ao máximo para conseguir ler algo que já está sendo chato para você, basicamente você está perdendo o seu tempo. Vai se tornar o que é dado na psicologia do behaviorismo como estímulo aversivo. E estímulo aversivo, o ser humano basicamente quer correr dele. E isso é algo que veio da nossa história de evolução como espécie. A segunda dica, basicamente, é a manutenção de um comportamento. Dentro da psicologia, do pouco conhecimento que eu tenho como terceiro semestre, tem algo do behaviorismo, que é o estudo da análise de comportamento, que é basicamente a repetição de um comportamento que acaba consolidando, pode-se dizer que, um hábito. Então, a repetição é algo importante. Então, para facilitar você ter o hábito de leitura, eu recomendo a leitura todo dia, pelo menos um parágrafo por dia. Basicamente, você vai abrir esse livro todos os dias e ler não mais que um parágrafo por dia, ou tanto que você achar confortável, porque o importante aqui é não se tornar um estímulo aversivo, não se tornar algo cansativo para o seu cérebro. Cansando o cérebro, ele vai fazer de tudo para que esse comportamento se torne cada vez mais difícil de ser consolidado. Então aqui você entra num processo de repetição de comportamento, respeitando os seus limites, respeitando o limite do seu cérebro. Cérebro. O cérebro é um pouco primitivo. Ele vai fazer de tudo para conservar a energia para manter você vivo com suas funções vitais. Terceira dica que me ajudou bastante a consolidar o hábito de leitura. Basicamente, é você facilitar o hábito. Isso não serve somente para o hábito de leitura. Isso é algo que tem um livro chamado O Poder da Ação. Então, basicamente aqui, facilitar o hábito é você facilitar o acesso ao que você quer aprender. Vamos supor que você queira aprender a tocar violão. Você vai facilitar o acesso ao hábito. Para facilitar o hábito de leitura, você vai deixar o livro próximo a você. Se você, por acaso, tem uma cama que tem um lugar onde você possa colocar o livro, você vai deixar próximo a você, em cima
dessa cabeceira, se não me engano, acho que é a cabeceira. Outra coisa muito importante nesse processo, que entra aqui como dica, é você colocar o seu celular longe de você e de preferência no modo silencioso. O celular, ele basicamente é um inimigo da nossa atenção. É mais do que recomendado, caso você queira desenvolver o seu hábito de leitura, que você entre ali também em um processo de aprimorar o seu foco, você pegar esse celular, esse dispositivo e colocar em outro cômodo, de preferência no modo silencioso, porque qualquer vibração do seu celular vai fazer com que você se interesse em saber o que aconteceu, por assim dizer. Principalmente pelo fato de que você ainda não conseguiu consolidar esse comportamento, o que torna um pouco mais difícil de você conseguir focar no que de fato você está querendo aprender. Então, como quinta dica, eu trago aqui para você ler quantas vezes você achar necessário para entender o que o texto está querendo transmitir. É algo muito comum e totalmente normal quando você está consolidando o hábito de leitura, você ler e não conseguir entender de primeira o que você leu. Isso é algo que muitas das vezes pode causar até uma frustração na pessoa. Então, independente também do tempo que você tenha de leitura, eu acredito que as pessoas que estão assistindo, que já tem muito tempo lendo, até para essas pessoas pode precisar ler mais de uma vez o que está escrito, mas entenda que é algo totalmente normal e a constância desse comportamento vai fazendo com que isso se torne cada vez menos frequente. Releia. Leia pausadamente, você não precisa ler rápido, leia com calma, leia de um jeito que você consiga entender qual seria a velocidade ideal de leitura, mas até então não existe uma velocidade ideal de leitura. Entra como algo muito subjetivo de cada organismo, de cada ser, de cada pessoa, mas o que muitos concordam é a leitura devagar, porque basicamente aos poucos seu cérebro ele vai entendendo o que está sendo transmitido com aquele texto, o que está tentando ser transmitido com aquilo que você está lendo. Sexta e última dica que eu vou trazer aqui para vocês, novamente seguindo aquilo de aprendizagem, algo que me ajudou muito quando eu entrei na faculdade, para eu conseguir entender algumas coisas da psicologia, principalmente em questão de livros, me ajudou bastante. Toda vez que você for ler, toda vez que você querer aprender algo, você lê aquela informação, lê o que você quer absorver e colocar no papel com as suas palavras. Porque quando você somente ler aquilo, você, de um certo modo, está ali de maneira passiva. Você não está ativando certas regiões do seu cérebro para facilitar a criação de sinapses dentro do seu cérebro, no qual vão contribuir para a aquisição de um novo conhecimento. Tem um vídeo muito legal no YouTube do professor Pierluigi Piazzi, acho que é assim, realmente não sei como falar direito o nome dele. Escrever, na hora que você faz um A e você faz um B, o teu feedback neurológico é diferente do A para o B. Se você estiver digitando, apertar uma tecla, apertar outra, tanto faz. Então, na realidade, se você escrever, aquilo vai para o teu HD. Se você digitar, vai para o HD do computador. Mas é isso, pessoal. Obrigado aqui pela sua atenção. Trouxe aqui algumas dicas que me ajudaram bastante a desenvolver o hábito de leitura e eu tenho certeza que vai ajudar você também. Lembre-se que a excelência não é um ato, mas sim um hábito. Lembre-se de se esforçar ao máximo respeitando a si mesmo. Então, muito obrigado pela sua atenção. Eu peço que, se você achou o conteúdo interessante, compartilhe o vídeo com alguém para você poder ajudar essa pessoa. Se você já tem um hábito de leitura, comente se você já usou alguma dessas dicas, se de fato ajudou você. Então, por favor, se inscreva no canal também, curta o vídeo e muito obrigado pela sua atenção, tá bom? Um ótimo dia para você. Tchau, tchau.